Tudo que a gente tem no planeta, tudo que existe no planeta Terra, ele tem um aspecto feminino ou masculino, ok? Nada é diferente disso. Então, tudo que acontece, para existir a manifestação, tem que ter carga masculina e carga feminina, né? Não tem como ter a manifestação, não tem como ter o nascimento se não tiver essas duas cargas. Porém, um espírito, quando ele nasce, ele precisa escolher, então ele vai perceber todos os processos que ele vai ter que trabalhar nessa encarnação, ok? Então ele tem toda uma história anterior, de vidas passadas, enfim, ou de outras vidas. Quando ele vai encontrar uma matriz, tá? Que é uma mãe, que pode ser questões que ele tenha que resolver com essa pessoa, ou não, pode ser outros aspectos, mas que ele encontrou ali uma matriz que vai ajudar ele a elaborar esse processo, ele traz todas as suas condições. Então ele se constrói para poder elaborar os seus processos. Vamos imaginar que tivesse assim uma gama aqui. Então, imagina assim, ó, uma pessoa feminina bem delicada, né? Tem mulheres que são muito delicadas, muito femininas. E aí tem homens que são extremamente masculinos, do seu extremo, né? Muito mais rígidos, muito mais brutos, muito mais fortes em todos os aspectos, tanto de comportamento como do físico, ok? Então, só para a gente entender. E aí, dentro desse caminho aqui, existem as variações, né? Então, aqui vai diminuindo a delicadeza até chegar num ponto que seria o central, vamos imaginar. E aqui, a mesma coisa, certo? Vai diminuindo, vai ficando menos brutalizado, ficando um homem mais numa carga masculina mais leve, e aqui numa carga feminina mais bruta. Na hora de elaborar a encarnação, existem seres que não estão aqui completamente femininos, né? Estão mais ou menos aqui. Mas nesse momento que ele está aqui, ele tem bastante energia masculina, competências de energia masculina. Quando ele vai encarnar, vamos imaginar que fosse assim, tá, gente? Eu vou encarnar. O que acontece? Não dá para ser mais ou menos. Para encarnar, a gente tem a dualidade. E só existe dentro da dualidade a possibilidade feminino ou masculino. Não é isso? Então imagina que nesse conselho, na hora da encarnação, o espírito, ele não necessariamente é feminino ou masculino, ele pode ser com uma carga muito mais feminina ou uma carga muito mais masculina, mas existem as variações, certo? Mas quando ele vai encarnar, o que acontece? Vão chegar para ele e vão falar, olha, ok, que você está quase numa carga média, mas aqui para encarnar, você tem que escolher. Nós só temos esse veículo feminino ou esse veículo masculino. E aí, então, por vibração, por sintonia, por trabalho que precisa ser feito, ele escolhe um veículo, tá? Um corpo. Neste corpo, ele vai manifestar esse espírito, tá? Para poder elaborar os seus processos, para poder cumprir com a sua missão, enfim, cada um tem um aspecto aqui na Terra que veio. Ele escolhe um desses veículos. Mas para que exista a manifestação na Terra, mesmo que vá nascer um espírito num corpo feminino, ele precisa ter as duas cargas. Não tem como existir uma manifestação na Terra que não tenha carga masculina e carga feminina. Quando a gente vai trabalhar em trabalhos energéticos aqui no Espaço Humanidade, quando eu vou atuar em trabalhos energéticos, que a gente vai conversar com as pessoas sobre feminino e masculino e falar, você precisa melhorar seu feminino. Ela acredita que melhorar o feminino tem a ver com colocar saia, com arrumar o cabelo, com pintar a unha. Quando isso é uma coisa que levaram pra gente, que não tem nada a ver com esse trabalho do feminino. Por quê? O feminino é o útero, é o que recebe, é um movimento interiorizado, é o processo de olhar para dentro, para si. Então eu vou trazer aí dois arquétipos que acho que pode ajudar a compreender. Então quando a gente fala do arquétipo do Sol e do arquétipo da Lua, né? A Lua é um mistério. Então a Lua, ela representa a interiorização, representa o mistério, então o olhar para dentro, aquilo que está oculto, aquilo que é intuitivo,
né? Então a Lua, ela traz esse aspecto interiorizado, que é o feminino, que é o recebedor, né? O Sol, ele é o externo, é o que brilha, é o que está para fora. No arquétipo, ele vai representar o masculino. Qual é a característica dele? Ele vai para fora, né? Então não é o macho dentro do mundo animal, enfim, na maioria deles. E na nossa estrutura, que é mais forte, né? Então ele sai para caçar, né? Então o marido sai e defende a sua fêmea e os seus filhotes. Então é ele que tecnicamente se relaciona com o externo para trazer para dentro, para sua fêmea receber. Claro que hoje a nossa sociedade, ela já não é só assim. Mas por que ela não é só assim? Porque todos nós temos em nós o masculino e o feminino. Então todos nós temos a capacidade de receber e de se relacionar com o externo, de doar, o de receber e de ofertar, independente de ser sobre sexualidade. Tá? Eu tô falando, por que eu tô falando isso? Porque também nos homossexuais existem alguns que são mais femininos e outros mais masculinos, não é isso? Mesmo num casal de dois homens, um é mais masculino, outro mais feminino, e ali encontra-se um equilíbrio entre estas duas cargas. O que nós precisamos entender é que nós precisamos estar em equilíbrio entre o nosso feminino e o masculino. Então, ora eu vou estar para fora, olhando pelo meu masculino, né, trabalhando pela minha carga masculina e indo para a batalha, me relacionando com o externo, com as pessoas, com os amigos, com o trabalho, com a beleza, tudo que eu olho para fora. Então eu tenho que olhar para fora, é importante que eu olhe para fora para eu me relacionar com o que existe no mundo e aí, de acordo com o que existe no mundo, informações, estudos, técnicas, vida das outras pessoas, como elas se comportam, para que eu possa olhar para tudo isso e tentar ter o menos julgamento possível. Por quê? Porque aí eu vou trazer para o meu mundo interno. Quando eu trago para o meu mundo interno, eu estou recebendo, o meu feminino está recebendo do externo, do meu masculino, essa capacidade. E essa energia que vem para dentro, eu vou fazer a introspecção, e essa introspecção eu estou trabalhando a minha carga do feminino. É olhar para dentro, é o que faz sentido para mim, é o que toca o meu coração, é o que eu acolho para o meu universo interno. Então, antes de homem e mulher, antes de pai e mãe, antes de qualquer aspecto de sexualidade no sentido da palavra, tá? O feminino ele representa tudo o que recebe, o que acolhe. Então, se eu não tiver o meu aspecto feminino bem elaborado, eu não tenho capacidade de receber nada. E se eu não tiver capacidade de receber, né, com o meu feminino, por mais que o universo me oferte, se eu não tiver apta a ir para dentro e receber o que é meu, o que tem sintonia comigo, eu não vou conseguir ter fluxo na vida. Então é muito importante que tanto a mulher quanto o homem estejam em equilíbrio com o seu feminino e com o seu masculino. Porque na realidade, o feminino e o masculino, enquanto carga, não enquanto sexualidade, ele tem a ver com o dar e o receber. A lei do fluxo. Tá? Do que vai e volta para mim. Porque alguns podem falar, ah, Andresa, mas espiritualmente, né, fora daqui, já não tem esse aspecto feminino e masculino, é o uno, né? Claro, mas nós temos conflitos aqui. E se aqui nós manifestamos, é porque aqui a gente ainda tem alguma coisa para fazer. Porque o universo não joga dados, né? Não é uma coisa aleatória, ah, por acaso tudo aconteceu. Não, tudo é por sintonia e tudo tem uma razão de ser, por mais que nós não compreendamos. Então, se a gente está aqui, tem uma razão. Então, nós precisamos, claro, estudar o abstrato, estudar o mundo espiritual. Quanto mais eu entendo o grande, mais eu vivo melhor aqui, né? A minha vida flui mais, quando eu entendo esses aspectos. Quando que o meu masculino está ferido, quando que o meu feminino está ferido, quando que eu estou muito desequilibrada em um deles, quando eu entendo sobre isso, eu, claro, volto para o meu universo, reorganizo, ganho consciência sobre esse processo e começo a tomar outras atitudes. Então, o feminino é a capacidade de receber
o fluxo da vida, de receber dinheiro, de receber amigos, de receber relacionamentos, de receber o que o universo tiver para te oferecer, abundância, prosperidade. Então, se você não trabalhar nessas cargas, nessa polaridade, no equilíbrio dessas cargas, vai ficar muito difícil. Então, tem gente correndo atrás, ai, como ganhar dinheiro, e esquecendo de olhar para o interno, para o que está sentindo. E se eu não olhar para o meu interno, eu não estou tendo contato de equilíbrio com o meu feminino. E se eu não tiver equilíbrio no meu feminino, eu não vou ter na minha vida essa prosperidade que eu tanto busco. E outra coisa que é importante, e mais importante, é o equilíbrio do meu feminino e do meu masculino, independente de quem tiver à minha volta. Então a gente pode ser bonita, a gente pode se arrumar, mas não adianta nada. Tá super arrumada, super maravilhosa, um batom maravilhoso, uma roupa maravilhosa e estar se comportando como um macho na caça. E não tem nada de errado com a mulher ser livre, não é isso. É uma carga energética, porque ou eu recebo ou eu oferto, né? Então, em cada lugar, em cada momento da vida, eu vou ter que ir calibrando isso. E eu nunca vou resolver, tá resolvido. Não, a vida tá acontecendo, nós estamos vivendo e tudo vai ter que se calibrar o tempo inteiro. Esse é o grande caminho de busca. Isso é espiritualidade em ação.